Direito Penal 2, hoje é 20... Direito Penal 2, 20 de março de 2018. Pela manhã. Vamos lá. Primeira pergunta, questionário. Bora, gente. Meu querido, toda aula tem questionário, irmão. Você não sabia disso, não? Mais questionário. É educa, né? Não, questionário não tem problema não, pode ser. Questionário é... Só não pode é prova, né? Prova que não pode. Não, mas prova não pode. Prova é só individual, mas questionário... Meu amigo, é o seguinte, veja só. Aqui a gente está fazendo aqui um curso superior, né? Bacharelado. Então, requer um certo... Quando você vai fazer um curso de medicina, você vai ver a dificuldade que é fazer. Então aqui você tem que estudar, não tem jeito. É? Porque a gente vai dar um título a você de bacharel em direito. É um título importante, um título forte. Então você tem que dar uma estudada. Mas aqui o curso é de direito. É um curso forte. Você vai encontrar um exame da ordem. Vai encontrar um exame da ordem forte. Vai encontrar a primeira e segunda fase. Não é um curso qualquer não, é um curso diferenciado. É por isso que a gente está perdendo para outros cursos da área de saúde. Para medicina, etc, porque a gente está deixando o curso levar e vai passando gente. E interessa para a gente ter um grupo de pessoas formadas em bacharel que não tenha um nível bom, né? Tem que ter esse nível bom. A gente não consegue na graduação fazer 100%, entendeu? Fazer o que a gente quer 100%. Mas pelo menos a gente se esforça para ter uma boa base, que é importante essa base para vocês. E o melhor método de você aprender hoje é o questionário. Você vem à minha aula, responde o questionário, faz a leitura do que foi da aula, está preparado para fazer a prova. Para entregar na prova o questionário, como o questionário é um estudo mais de casa, pode ser inclusive mesclado com a aula, com tudo, você pode fazer de duplo, de 3, de 4. Será que de fato a aprendizagem significativa ela dá-se a com o questionário? Dá-se ou fica muito de forma automática? Não, ela dá-se a com questionário. Mas só, olha só, não só com questionário. O questionário é uma peça, é um instrumento da avaliação. Faça a pergunta dos meus colegas, será que a gente vai conseguir desse movimento de questionários e você estuda, Mas não tem outra forma não, meu amigo. Não tem outra forma não. É a forma que eu acho que é a mais correta. É a forma que você realmente, eu aconselho a você a fazer, certo? Cada professor tem sua metodologia. Eu compreendo, entendeu? A gente compreende, cada um tem sua metodologia. Mas eu acho que nós devemos fazer, na minha opinião, eu acho que devemos fazer questionário. Quem responde, porque o questionário é um método antigo, é o método de Pitágoras. Então o método que você é forçado a pensar para avançar. Agora aqui na sala de aula, para você não responder o questionário automático, aqui a gente procura fazer com que você raciocine, você tem voz ativa, você participa de uma metodologia ativa aqui. Você trabalha com conteúdo, você vem à aula, você trabalha com todo o conteúdo aqui, né? Todo o conteúdo que foi dado. Se eu perguntar uma coisa a você, você sabe, porque você vê as aulas, né? Então, mas você sabe, tenho certeza que você sabe. Está lá no seu pré-consciente. Está no seu pré-consciente. É só você avocar que vem à tona, sua memória. Viu? E a prova vai ser uma provinha aí boa pra gente fazer. Certinho? Agora a segunda chamada aí, nem me fale. Vamos lá? Primeira questão. E hoje o assunto é palpitante, porque é um assunto que está muito em voga e vai ser bem debatido aqui, porque vocês vão ver a questão da progressão de regime e do exame criminológico. Vamos lá, gente, bora. Primeira questão. Fale sobre as penas privativas de liberdade. O que a gente pode fazer é o seguinte, veja só. Uma semana antes da prova, vamos nos programar, né? Certinho? Uma semana antes da prova, qual seria a data? Dá pra olhar aí? Pra gente ficar bem programadinho? Uma semana antes das provas. Dia 3 de abril, não é isso? A gente não dá assunto novo. O que a gente faz? Vocês trazem... Agora, evidentemente que não dá para fazer todo o questionário dia 3, né? Você deve ter feito durante... Mas você pulou uma questão... mas você pulou uma questão, pulou outra, ficou em dúvida com outra, não fez um grupo de 5, logo que seja. Dia 3 a gente senta aqui só para fazer questionário. Só para responder. É uma excelente revisão para a prova. Responder e tirar as dúvidas das provas.
e ver os assuntos que vão ser colocados na prova. Então só teria aula hoje e na próxima. No dia 3 teríamos essa revisão com os questionários. É uma coisa bem legal para vocês dominarem a matéria. Entendido? Os colegas se acham contemplados. Mas a questão aqui, veja só, colega. Não é questão dos colegas acharem contemplados. É o poder de cátedra meu, né? Tá? Eu não vou aqui. Não, eu estou falando porque eu estou tentando facilitar o máximo para vocês, entendeu? Porque eu tenho essa metodologia com todas as turmas, né? Então, agora, contemplado sentido porque contemplado porque, veja só, eu acho que contempla vocês, que a democracia tem certos limites, concorda comigo? Limitações, né? Mas eu acho o seguinte, isso pode ser negociado porque é um questionário, visa o processo de avaliação, e dentro desse processo de avaliação vocês são partícipes, né? Vocês vão participar desse processo. Então, se vocês vão participar desse processo, vocês podem debater. Eu acho interessante, eu acho que ninguém vai ser contra, não sei se vai ser contra, porque o último dia de aula a gente fazer só responder questionário, só tirar dúvida e não dar mais assunto. Você acha legal? Você vai tirar o assunto da prova desses 3 questionários. Não, veja só, na realidade é o seguinte, a prova é tudo que foi dado na unidade, certo? O questionário contempla todos os assuntos. Eu posso facilitar para vocês, que você sabe que eu não sou só um professor, eu sou um facilitador de vocês, né? Eu posso dar algumas dicas, concentre aqui, concentre ali, dicas que são importantes para você se guiar na prova. Mas o contexto em si, a prova é todo, né? Mas dou as dicas direitinho. Esse assunto mesmo é assunto para cair em prova. O primeiro questionário tem 20 questões. Tem 20 e poucas. E o segundo 20 e poucas. Só isso aí vai 50. Só 50 questões? Só 50 questões? Imagina a pessoa estudar 50 questões. Professor, olha só. Começa mais 20 70. Professor, presta atenção, olha só, vamos prestar atenção a uma coisa, ó. Vamos prestar atenção a uma coisa. São 50 questões, mas foi o que eu disse no início da aula, do curso. Foi o que eu disse no início do curso. Para você começar, porque veja só, o curso superior não tem sucesso. Veja só, vou dar uma dica para vocês, ó, vamos ver, ó. No curso superior não tem sucesso o aluno mais inteligente. Tem sucesso o aluno mais organizado. Ele pode ser menos inteligente, mas ele é mais organizado. O mais inteligente não tem sucesso. Então o que acontece? Você vem à aula, pega as matérias do questionário, certinho? O que é que você faz? Já na primeira semana você já responderia aqueles. Na segunda semana responderia outros. Na terceira semana... Então quando você vê 50 questões, ficaria, ó, pife, bem pequenininho. Eu sou professor. E assim, o conteúdo não saiu do primeiro questionário. O senhor é melhor do que eu, sabe? Até nesse nível, eu e o senhor sabemos que a prática docente ela exige muito. Isso é inquestionável. Eu, por exemplo, às vezes, me dá vontade de pegar um questionário e passar para todas as minhas turmas. Mas só que cada turma, cada sala tem suas especificidades. E aí eu tenho que levar isso em conta. Entendeu? Então, assim, olha, o que acontece? O senhor traz 50 questões. Aí esse questionário, não sei, provavelmente deve ser de 15 a 20 e poucas questões, não sei, os 5, não sei. E assim, olha, a minha preocupação... Mas o problema todo é, volta a dizer, você volta a dizer, a aprendizagem está no básico de vocês. Qual é o básico? Organização. Se desde o primeiro dia vocês tivessem respondido os questionários, hoje a história seria outra. Comigo foi assim, desde o primeiro dia que eu estou respondendo. Então tem alguma coisa que você em casa não está sabendo responder. Você assiste as aulas direitinho, anota e responde as questões. Claro, responde as questões. Professor, a questão não é nem saber, a questão não tem. Você não trouxe nada em braille nem em russo. É inteligível isso. Né? A gente consegue entender, consegue ler. E depois da aula eu pergunto a vocês se tem dúvida. A questão é o seguinte. A aula é simples, não tem dificuldade. A minha questão, a minha inquietação é para dialogarmos de forma que gere uma aprendizagem significativa para mim e para os colegas, né? Mas veja só, se não está gerando é porque eu não posso ter uma participação de pegar a canetinha e você tem que ter essa dedicação do lado de vocês. Não é isso que eu estou me referindo, não é isso. Entendeu? Eu não sei quem esses colegas estão compreendendo, acho que os colegas não estão compreendendo. Tá, só eu que estou meio que, não vou dizer nem satisfeito, mas inquieto, a turma inteira está. Se a turma inteira estiver, tudo bem para mim, a gente prossegue assim.
e eu vou me virando com as minhas demandas. Porque eu tenho que dar muito mais assunto ainda. E aí, será que tá assim? Será que todo mundo tá Será que a gente vai ter que... Olha só, será que a gente vai ter que passar para o penal outro e ficar muito assunto? Que eu preciso dar muito assunto. Eu tenho ementa para dar. E agora? Fica complicado, né? Professor, faz o seguinte, ó. Vou fazer como meus alunos falam. Abre aspas, segue o fluxo, fecha aspas, porque só eu... Veja só, o que é que nós vamos fazer? O que é que nós vamos fazer? Nós vamos ter o termômetro disso que ele está falando no dia. Então eu peço a vocês que ninguém aqui, por exemplo, tem uma lista de presença aqui, ó, tem um bocado de falta. Tem um bocado de falta. Ó, tem um bocado de falta. Tem tanto livro que você só me deu de Paulo Queiroz para poder... Tem um bocado de falta, ó. Um bocado de gente faltando. O que acontece? Aqui, ó, um bocado de gente faltando, ó. Passa de novo. Vamos lá. Posso beber água? Pode beber água. Você é livre, o direito de ir e vir. Não, porque eu pensei que você está falando. Não, eu estou falando da frequência. Veja só. O que acontece? Olha só. Vamos fazer um termômetro no dia da revisão dos questionários, certinho? No dia da revisão dos questionários, vocês todos estejam aqui, que vai ser no dia 3 de abril. Tragam todos os questionários, cheguem cedo, 7h10, e a gente vai começar a fazer os questionários. Eu me predisponho a ficar com vocês até um pouquinho mais do horário. Vocês têm aula depois da minha, não? Então, beleza. Então, dia 3 a gente faz uma revisão. Eu fortaleço todos os pontos que vocês devem entender. E nesses pontos que vocês devem entender, todos os pontos que você deve entender, todos os pontos, e dou tópicos para você usar para a prova. Porque na próxima aula eu tenho que fazer, pelo menos, não tem saída, eu tenho que fazer a introdução no artigo 59 do Código Penal. Na próxima aula eu tenho que fazer essa introdução do Código Penal, o artigo 59. Não vou dar todo, mas pelo menos vou dar uma introduzida, porque senão a gente não consegue dar vazão, dar vencimento aos nossos assuntos. E eu tenho que dar esses assuntos. Eu não tenho outra saída. Não tem outra saída, eu tenho que dar outros assuntos. Entendi, muito gostoso. Eu estou tentando fazer isso. Certo? Então, resultado. Então a gente, no dia 3, faz uma revisão geral, venham com todos os questionários. Agora, não deixem para responder aqui. Já tragam algumas respostas de questionários. E a gente vai tirar as dúvidas aqui, vou dar os pontos que vão sair da prova e vamos trabalhar. Certo? Agora, me cobrem, porque eu estou aqui para dar assunto. E eu preciso dar assunto. Então me cobrem na próxima aula o artigo 59 do CP. Vocês têm meu zap aí, quem quiser colocar no zap aí, coloca no zap, me lembra, me cobra o assunto. Tá certo? Eu preciso da introdução do artigo 59 do CP. Porque senão não dá vazão aos assuntos, certo? Que nós precisamos dar esses assuntos. Então no dia 3, tragam todas... Você que saiu, meu querido, sim, todas as que você puder responder até o dia 3, você responde. Para adiantar, eu vou dar uma dica para vocês de organização. Você pega um questionário, você bota todas as questões. Para você adiantar o lado, você vai fazer o seguinte. Primeira questão, você bota de 1 a 50. Vamos imaginar. Vou dar uma dica de metodologia para vocês. De 1 a 50, rápido. Olhou a questão, eu sei essa questão, ou tem alguma fonte para responder? Respondi. Não tenho? Pulei. Não perca tempo. Vou para outra, porque isso você ganha tempo. Tenho a fonte, eu posso ver, sei, respondi. A outra não sei, pulei, vou para frente. Não se preocupe, certo? Se você fizer isso de 1 até 50, vamos imaginar, né, que tem 50, não tem ideia. Quando você chegar no dia 3, professor, eu não respondi essa, ou essa. Vou responder aqui em sala, vamos tirar as dúvidas, vamos. E eu vou dar uma dica, mais ou menos, eu não posso também dar negócio totalmente mastigado, né? Eu vou dar uma luz. Na prova, você vai fazer a mesma metodologia na prova. Você tem 5 questões na prova. Você não perde tempo na prova. A primeira você não sabe, você vai botar respostas e pode botar em ordem que não seja cronológica. Começa pela 5ª que você sabe, não perca tempo. Você vai depois voltar para as outras questões que você não sabe com mais vagar, entendeu? É a mesma coisa que questionário. E no dia 3 a gente faz esse revisar aí. Como vocês não têm aula depois de mim, depois da minha aula vocês não têm aula. Eu me comprometo a ficar com vocês aqui mais 1 hora, eu acho que é o suficiente. Chegando 7h10, saindo 10 horas, 10h30, tá ótimo para vocês responderem as questões que vocês não conseguiram responder em casa.
Certinho? Beleza? Vamos lá, primeira questão. A primeira eu já dei, não foi a segunda. Segunda. Fale sobre o regime fechado. Segunda questão. Fale sobre o regime fechado. Terceira questão. Fale sobre o regime aberto. Aí vocês não estão me cobrando uma coisa. Vocês têm direito a alguma pontuação pelo dia da ordem social mundial, né? Fórum Social Mundial. Fórum Social Mundial. Quantos pontos você tem direito? Não sei. 20, não faço ideia. Que 20? Você perguntou quanto você vendia do Foram poucas pessoas por isso. Do 0 a 10, eu acho que vocês têm alguma pontuação aqui, não sei. 10. Os 10 é questionário, é tudo, aí tem um contexto. Mas ninguém foi, não foi? Eu Eu fui. não fui no dia da aula do senhor. Eu não fui no domingo, eu voltava embora. Beleza. E a gente aí participa. Fale sobre questão agora. Fale sobre o artigo 8º da Lei de Execução Penal. Da LEP. Que questão agora? Fale sobre a Comissão Técnica de Classificação nos Presídios. Comissão Técnica de Classificação nos Presídios. As raízes do processo de aprendizado são amargas, mas os frutos são doces. Não tenha dúvida disso. As raízes, as dificuldades de você estudar é amargo, mas os frutos são doces. Tenho certeza que vale a pena você estudar, porque de nada você, ao estudar, você é diferenciado numa sociedade como a nossa, né? Vamos lá. Fale sobre, que questão agora? Sexta. Fale sobre o artigo 112 da LEP. (112) da LEP. LEP, Lei de Execução Penal. E para vocês que já me conhecem, vocês sabem que o processo meu educacional, eu tenho uma outra visão. Não é aquela visão de colocar a faca no pescoço de vocês, aquela visão crua da prova, crua e nua da prova. Eu dou muito valor à participação. Estou vendo vocês aqui, estou sabendo que vocês estão vindo à aula. Se não é para vocês relaxarem, a gente fala isso, vocês relaxam, para ficar firme. Mas se por acaso a turma toda não for bem na prova, lógico que a gente vai buscar algum meio de ajudá-los. Por exemplo, aconselhá-los a desistir da matéria. Vai ser uma metodologia. Ou fazer algum trabalho, alguma participação, alguma coisa que incremente isso aí. Certinho? Então não fiquem tão preocupados com a prova, nem tão preocupados com o questionário. Se preocupem em andar, e fazendo e coisa e tal, porque esse é o mecanismo, esse é o bojo da coisa. Não se preocupa só em... Entendeu? Vamos lá, questão agora. Sétima. Fale sobre o exame criminológico e a súmula vinculante. Vinculante. Oitava.
e a súmula vinculante. Que questão agora? Oitavo. Fale sobre... Mas essa questão 7, o professor não tem o número da súmula, não é? A súmula 26 do STF. Oitava. Não é isso? Fale sobre a progressão de regime. Nona. Fale sobre a reclusão. É o regime reclusão, tá? Que questão agora? Fale sobre o regime detenção. Décima primeira. Fale sobre os laudos criminológicos. Laudos criminológicos. Décima segunda. Fale sobre assistente técnico da promotoria. Para a pergunta não ficar grande, assistente técnico da promotoria dentro do exame criminológico. Quer botar isso aí? Não precisa, né? Nós estamos tratando de assunto criminológico. Vocês botem aí. Assistente técnico dentro do exame criminológico. Décima terceira, não é isso? Décima terceira. Fale sobre assistente técnico dos advogados dentro do exame criminológico. Assistente técnico dos advogados dentro do exame criminológico. Décima quarta. Décima quarta. Fale sobre os poderes do juiz no exame criminológico. Fale sobre os poderes do juiz no exame criminológico. Décima quinta. Fale sobre a decisão do juiz no contexto exame criminológico.
Certinho, gente? Então, bora lá. Nós estamos trabalhando agora com a questão das penas, né? No sentido do cumprimento das penas privativas de liberdade e outras que poderão existir no sistema de pena privativa de liberdade e outras poderão existir no sistema de execução penal, certinho? Que faz parte do direito penal. Aí nós temos a reclusão, a detenção, a prisão simples para as contravenções penais. A prisão simples é exclusivamente para as contravenções penais. E os regimes penitenciários, que são o fechado, o semiaberto e o aberto. Certinho? Dentro desse contexto, eu gostaria de falar com vocês do que ocorre nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, ao invés de ter toda engrenagem, toda coisa confusa que nós estamos vivendo aqui no Brasil, nós temos dois sistemas. Ele fica no regime fechado e ele tem liberdade condicional. E isso não está em lei lá. Observe isso, não está em lei, em legislação penal. Isso não está em lei. Isso é na decisão do juiz, ele já aplica aquilo. Vocês já assistiram aqueles filmes, né? Ele é preso com 30 anos, só tendo direito a condicional a partir de 20. Então o próprio magistrado que aplica a pena, ele já faz uma espécie de dosimetria do seu sistema de aplicação. Se vai ser fechado, semiaberto, aberto, etc. E lá não tem essas diferenças. Esse semiaberto mesmo é um regime meio complexo, porque você vai ficar trabalhando durante o dia e à noite você vai recolher-se ao cárcere, ou vai estudar durante o dia e à noite vai recolher-se ao cárcere. Então é uma espécie de sistema que às vezes não funciona, muitas vezes não funciona. E daí desse sistema semiaberto, vocês vão ver, a gente vai dar depois na segunda unidade, a questão das saídas temporárias, que é outro sistema também que não funciona. São aquelas saídas do dia dos pais, dia das mães, Natal. Não é indulto, indulto é perdão. As saídas temporárias, você sai e volta. Mas nós não temos essa cultura de sair e voltar. É muito complicado. Então a maioria dos presos não voltam naquela data certa e voltam a reincidência criminal. E tem um filme que é um filme que era... Esqueci, é um filme que uma moça, uma advogada jovem, e o filho é preso. E ela começa, eu me esqueci o nome do... Não é uma vez, não, é Salve Geral. Bote aí pra vocês verem, quem quiser ver, para aprendizado, entendeu? Salve Geral, muito bom filme. Antigo ele. Não é antigo não, é brasileiro, mas não é tão antigo não. Salve Geral. Aí o menino, ele é dado para sair. Eu falo esse filme porque ele está dentro do nosso tema. Só que existe um salve dentro do presídio para tocar o terror aqui na sociedade. Quando ele sai, a mãe vai chegando, a finaleira fecha e ela buzina. Estou dando esse exemplo para vocês verem. Ele já entra no carro dos bandidos. Ele é tido como piloto, chamado piloto. Ele começa a rodar a cidade, jogando bomba com o outro, fazendo miséria. Porque se ele não fizer isso, eles matariam a mãe dele, a família dele, etc, etc. Então veja como o sistema não funciona no Brasil e é preciso que a gente faça alguma coisa. Eu estou fazendo toda essa leitura para vocês verem que nós vamos ler um sistema que é um sistema arcaico. E aqui a gente faz mente pensante. Eu vou dar outra dica para vocês, que eu também sou aluno. E existe uma certa natural nossa, né? Uma certa ansiedade. Eu tenho ansiedade de fazer a prova, eu tenho ansiedade de terminar todas as questões. Tire a ansiedade. A ansiedade ela atrapalha muito o processo educacional, certo? Pelo menos comigo, na minha matéria, podem ficar tranquilos que quando vocês caírem, eu vou dar a mão para vocês, seriamente falando. Então, não se preocupe, porque se eu tirar essa preocupação de vocês, a nível de aprendizado vai ser muito legal. Faça o questionário com calma, com tranquilidade. Agora calma quer dizer, não é, eu vou fazer com calma, o Martinez mandou. Mas antes o futebol, fazer pelo amor de Deus, né? Pega uma tarde de domingo lá, com calma, faz um, faz dois, faz três. Não conseguir fazer isso, não conseguir fazer aquilo, a gente vai dar a dosagem certa aqui. Não se preocupe com isso. Isso não seja o motivo da sua falta de aprendizagem, essa ansiedade. Que é natural. Eu tenho matérias que eu sou aluno também. Eu tenho matérias, por exemplo, que o cara manda ler
no meu segundo doutorado, o cara manda ler 3 livros, crossões, rapidamente, para fazer fichamento e coisa e tal, neurótico de guerra, professor. Entendeu? E deixa a gente neurótico. Não quero que vocês fiquem neuróticos. Mas também, gente, eu preciso da colaboração de vocês. Vamos estudar, pelo menos, para pegar essa bagagem legal aí. Legal? Então, tire a ansiedade de responder. Vamos respondendo. Já creio que a gente vai fechar aqui. Se tiver alguma coisa para ajustar, a gente ajuda com vocês aí. Agora eu preciso saber e ter certeza de que vocês estão colaborando. Se vocês colaborarem, eu colaboro com vocês. Legal? Vamos lá. Prosseguindo. Então, o último sistema, o primeiro sistema, que é o regime fechado, ele começa na cadeia mesmo. O cara tem que ir para a cadeia. Regime fechado, o nome já diz. Pela lei, eu estou me referindo ao cumprimento de uma pena em estabelecimento de segurança máxima. Aquele regime fechado, lá Lemos de Brito, certo? Aquela coisa tudo bem fechada. No sistema semiaberto, eu estou me referindo ao cara que sai para trabalhar, o cara que sai para estudar, o cara que sai para fazer qualquer atividade que seja produtiva e volta para a cadeia durante a noite. E no sistema aberto, trabalha-se ou frequenta-se em cursos em liberdade durante o dia e recolhe-se à casa do albergado. Essa casa do albergado só existe em ficção científica, porque hoje o governo, isso é bancado pelo governo, o governo tira bancar uma casa fora do presídio para os presos no regime aberto, em que eles iriam à noite, iriam se recolher e no dia de folga ficariam naquela casa. Hoje não existe mais tais casas e adota-se o quê? Evidentemente, quando a gente estuda direito, a gente estuda em tese, mas quando vai para a prática, e eu não posso só ensinar vocês a tese, eu tenho que ensinar a prática, certo? Na prática não existe as casas dos albergados mais, certo? Então o que vai fazer? Porque eu advogo na prática, então eu sei na prática. Você vai para o regime domiciliar, você vai usar a tornozeleira eletrônica, aquele sistema mais moderno que você fica sendo monitorado pelo governo. Porque o que é que o governo quer no semiaberto? No semiaberto, que você já está no regime melhor, você progrediu de regime, certinho? Você progrediu de regime, porém, você não está totalmente livre ainda. Você tem uma pena para cumprir. E essa pena para cumprir, se você não tem, você vai ter que ser monitorado. Então ele quer que você fique à noite em casa e nos dias de folga em casa. Certo? Então vocês agora, estudando direito, eu decreto a vocês o regime aberto, regime domiciliar, com tornozeleira eletrônica controlado por mim, para saber se vocês estão estudando. Legal, gente? Certo? Porque eu tenho que ler um bocado de livro que meu professor neurótico manda, e se eu não ler, ele fica nervoso e quer reprovar, e aí, entendeu? E é o cara totalmente diferenciado da minha metodologia. Não aceita diálogo, não aceita nada, estica a corda sem perceber as subjetividades individuais de cada um, os limites de cada um, e lá vai ele. Só que, como eu sofri muito disso aí, eu tive 2 opções psicológicas. Ou eu vou fazer igual alguém peguei com mais raiva de vocês ainda, ou eu vou fazer uma substituição disso. Eu vou uma espécie de sublimar isso e vou dar a vocês a oportunidade que eu queria ter tido no processo educacional. Agora, um grande lance, que me faria mais feliz ainda, o sucesso de vocês, que é muito mais importante para mim. O aprendizado, porque eu estou aprendendo, é minha língua, certo? Eu estou desenvolvendo, estou pegando mais. Lógico que vocês vão pegar tudo. Não adianta, bota penal, bota aqueles conteúdos enormes, não adianta, não dá. Não dá esse método aí. Mas pelo menos a base vocês têm, a base é importante. Essa base de raciocinar, essa praticidade, com a minha maestria, com a minha sabedoria, com a minha genialidade. Vocês não acham isso não? Acham ou não acham? Vocês acham isso? É unânime? Porque se não for unânime, aí a gente muda de conversa e eu vou trazer meu professor neurótico. E o cara fala espanhol, fala inglês, às vezes ele troca espanhol, troca com inglês, é um negócio de louco. Olha, só para você ter ideia, para fazer uma orientação no meu mestrado, certo? Meu segundo mestrado, o primeiro foi ótimo, o desenvolvimento humano, foi um professor maravilhoso. O segundo foi psicanálise, arrumei um cara maluco, psicanalista. E ele dizia, eu estou em tal lugar, ele me mandava encontrar com ele. Eu chegava lá e disse, infelizmente eu tive um problema sério, não estou mais nesse local, eu estou no outro. Eu ia no outro local que ele estava, tipo assim, Itapuã, paralela, aí depois eu estou no seu onde, caminho das árvores, quando chegava, não dá mais para mim fazer orientação hoje. Você fez o quê? Mande para mim a orientação, o cara todo perdido. E tive que engolir esse cara até o final. Não teve jeito, entendeu? São pessoas assim que a gente encontra na vida, mas passou.
Mas eu continuo ainda aluno. Então continuo sofrendo também como aluno, como vocês sofrem. Mas no final vai ter o doce do aprendizado gostoso, certo? E vocês sabem que eu gosto de fazer, eu gosto de introduzir e gosto que vocês tenham prazer, né? Poxa vida, eu vou introduzir para você não ter prazer. Ali o rapaz é novo aqui na turma, vou introduzir com prazer, ele vai ter prazer, vai gostar. Só se eu tirar o duplo sentido, ficar eu concordo. Tira tudo sentido. Isso, o campo semântico tem que ser diferente. O campo semântico é diferente, mas você vai ter prazer e vai gostar. Veja só. Depende. Entendeu? Veja só. Vai gostar. Veja só. Cuidado com as colocações. Vai gostar, mas aí eu tô falando de educação, tô falando de outra coisa. Não, eu sei. Entendi? Veja só. Aí presta atenção. No final dessa história, nós temos um regime que não funciona. E que nós podemos fazer outros regimes, como nos Estados Unidos, em que aqui eu vou aferir nele, a culpabilidade. E dentro dessa aferição da culpabilidade, eu vou aferir a personalidade. A personalidade do agente, que tipo de pessoa ele é, e eu vou aferir o que mais nessa questão de regimento de pena, que a gente já falou, vocês já sabem, desde a época de psicologia jurídica, pelo amor de Deus, gente, bora lá. Que outro fator eu vou aferir também aqui, para esse cumprimento de pena? Mais 2 fatores, bora, me ajuda aí. 2 fatores que eu vou aferir. Bora, me ajuda aí, gente, bora. Eu já falei aqui em sala de aula, já bati, rebati. Não, na personalidade está o psicológico. Na culpabilidade está o grau que ele tem de participação do crime, coisa e tal, certo? Mas esses todos tem que estar atrelando mais 2, que a sociedade se preocupa muito. A sociedade quer se preocupar com isso. A sociedade, o Estado e o regime. Eu uso muito o regime por causa desses outros 2. Vamos lá? Quais são os outros 2? Que a sociedade se preocupa bastante. Bora, gente. Quais são os outros 2? Que a sociedade se preocupa bastante. E esses regimes, eles vão com essa preocupação também. Reincidência é um deles. Reincidência. Eu vou abrandando a pena, olha lá, ó. Eu vou abrandando a pena, eu vou ligando na reincidência. Se ele for menos propenso à reincidência, mais eu vou melhorando a situação dele no cumprimento de sua pena. Se ele for propenso à reincidência, mais eu vou segurando ele na pena. Certinho? Quem quiser ver essa questão de progressão de regime, pode pesquisar na internet o caso de Susana Richthofen, em que teve uma guerra de laudos de exame criminológico para ela poder sair, porque ela representava periculosidade, outro fator, reincidência e periculosidade. Que ela matou o pai e a mãe. Ela poderia matar outras pessoas na sociedade, ela teria o risco da reincidência, ela teria o risco da periculosidade. Então vocês vão raciocinar assim. Depois que vocês estudarem a lei seca, certo? O raciocínio de vocês é o seguinte: toda vez que um agente tiver uma personalidade perigosa e sujeita à reincidência, mais eu tenho que segurar ele no regime mais gravoso. Toda vez que ele tiver uma personalidade com menos reincidência e menos periculosidade, mais eu posso progredir no regime. Esse é a finalidade e o objetivo da lei. A lei é feita, tudo que você for ler, que você vai decorar aqui, tem essa finalidade, esse objetivo. Entendeu? Saber se você é reincidente, se você é perigoso, se você representa periculosidade ou se você representa incidência, se você pode. Por exemplo, no regime aberto, um sujeito, um cidadão que represente periculosidade e reincidência, com a personalidade meio tendente ao crime. Você acha que eu devo colocar ele no regime aberto?
cada vez mais eu vou segurar ele, tá? Por isso que a progressão de regime tem essa polêmica toda. Vamos lá. Um certo preso uma vez meu, ele estava progredindo em regime. Porque quando a gente fala em regime fechado, e a gente passa do regime fechado para o regime aberto, eu tenho uma progressão. Concorda comigo? Eu estou progredindo. Você está progredindo. Diga quem foi que perguntou. Foi eu. Diga meu querido. No caso de Suzane não só, ela já estava progredindo, ou progredindo, semi-aberto, quando ela deu aquela entrevista para a Globo e o microfone ficou ligado e ela disse que não suportava mais mentir para os repórteres. Você lembra? Eu me lembro da reportagem. Ela deu a reportagem e aí ela esqueceu de desligar o microfone e o advogado chamou ela no canto. E aí o advogado disse, não, continue mentindo, ela não suporta mais mentir, porque eu não aguento mais, não sei o que, não sei o que. Aí o microfone da Globo, o PK pintou, lançado no jornal no Fantástico, em horário nobre, e aí o juiz indeferiu e disse, não, você não vai. O regime semi-aberto, coisa nenhuma, você está mentindo para a justiça. Ela disse que ela estava Mas teve uma guerra de laudos, vocês vão ver ali, uma guerra de laudos criminológicos, muito interessante para vocês estudarem. Bom, gente, o que acontece? Eu estava com um rapaz que tinha cometido vários estupros, né? Estuprador, quanto mais o compulsivo. E eu estava fazendo com que ele progredisse de regime. Porque isso assim está na lei de forma automática. Mas quando você for advogar, ou for juiz, ou for alguma coisa, você vai ver que nada funciona da forma automática. Tudo tem que estar fustigado pelo elemento humano, nós, operadores do direito. Não podemos usar a palavra operador de direito, né? Mas jurista, vamos falar, seja o juiz, seja o promotor, seja o defensor, seja o advogado, a gente tem que estar fustigando. Ele estava progredindo de regime, certo? Aí, quando ele passou para o semiaberto, eu consegui que ele fizesse as saídas temporárias. Ele era estuprador, quanto mais compulsivo. E eu vinha trabalhando com ele psicologicamente. Eu gosto de fazer experiência, né? Eu acho até que devíamos fazer a hipnose na questão dos presídios. Só que não tem a gente faz uma coisa nova, principalmente na nossa terra, né? E aí vem um bocado de gente aí, pá, pancada na gente, ó. Porque eu acho que a hipnose melhoraria muito o trabalho de voltar, mas infelizmente tem todo mundo, a hipnose está manipulando o preso, não sei o que, confusão. Então é tal história. Ele vinha progredindo. E no regime semiaberto ele tem direito às saídas temporárias. Não sei se foi no Natal, não me lembro bem. Ele não retornou. Aí eu acompanho, porque a família estava me pagando. Fui lá no dia, perguntei se ele tinha voltado, ele não voltou. Sim, rapaz, aí quando eu saí dali, já bateu aqui. Aí tentava se localizar no celular, não se achava. Aí eu ainda fui pro diretor do presídio, né? Acaba fazendo amizade, né? Falei, ó, o tal não voltou. Doutor, pelo amor de Deus, nem sei. Vamos mandar logo a viatura para capturar ele. Não, calma, vamos ver, amanhã. O dia é hoje, coisa da que negócio, né? Porque tem que cumprir o regime certinho. O resultado da história foi que, logo depois da notícia que tinha cometido estupro na região lá, no final da história, ele tinha sido ele. Qualquer que ocorre nessa situação, queria que você me ajudasse a raciocinar. Eu só gente que eu tenho. Alô? Tudo bom, irmão? Tudo bom? Eu vou entrar na audiência aqui agora, viu? Daqui a pouco me chama. Tá bom? Depois você me liga. Um abraço. Tchau. Quem é o juiz são você, certo? Se aborrece de ser o juiz? Beleza. Veja só. Porque senão a gente vai colocar aqui cair no. Qual é o fenômeno que vai ocorrer aqui agora? Porque com essa dica que eu estou dando para vocês estão aprendendo progressão e o que eu vou falar aqui agora. Como é que se chama tecnicamente? Ele cometeu um novo delito. Tá certo. O que ocorre com ele no sistema prisional de regime? Ele sabe, já está. Para ser sincero com vocês, eu nunca falei isso aqui em sala de aula, vamos ser honestos, né? Com vocês, eu nunca falei, é a primeira vez que eu falo. Não vou exigir que vocês saibam, eu estou fomentando para aprendizado. Porque com o caso real que eu dei para vocês, vocês vão aprender direitinho o que é isso aí. Depois de uma leitura qualquer nesses regimes, ó, você não tem dificuldade, amigo. Não tem dificuldade, ó. Diga, Diego, e aí? Estava com saudade de você, rapaz. E do Barcelona, cadê você? Tá indo bem? E você? Tá indo bem? Então, ótimo. Eu gosto de ver vocês bem, é isso aí. Vamos lá, bora. O que acontece, gente? Nesse caso meu, ele estava no regime semiaberto. Do regime semiaberto, ele teve as saídas temporárias.
Ele não voltou, reincidiu, cometeu um novo delito e foi comprovado que foi ele porque pegou até o exame DNA, testemunha, duas. Sofre uma regressão da pena. Perfeito. Então nós vamos ter agora, assim como eu tenho, olha lá gente, ó, progressão de regime, progressão que é, fala progressão funcional, eu estou subindo, eu tenho também uma regressão, aí é triste, aí tem todo um procedimento de regressão. Qual é o procedimento de regressão? Ele estava no regime semiaberto, vamos lá, como é que ele progride? Com aberto, porque ele estava já, se ele saíra temporária, comportar-se direitinho, com família, coisa e tal, eu já jogava ele no aberto, que era regime domiciliar. Nesse caso ele vai para onde agora, gente? Ó. Volta para o regime fechado. Certinho o que eu estou falando? Então, assim como eu tenho progressão no regime, eu tenho também regressão no regime. Entenderam, gente, esse ponto? Então é importante para vocês perceberem que assim como eu tenho progressão, eu tenho regressão de regime. Certo? E a regressão de regime se dá por alguns fatores. Reincidência, periculosidade e descumprimento das regras penitenciárias. Deve notar. Descumprimento das regras penitenciárias. Toda vez que eu descumprir as regras penitenciárias, pancada. Eu tenho que ter regras penitenciárias. Certinho? Aí nós vamos agora para regimes penitenciários de pena e de reclusão. Certinho? Antes, porém, eu vou ler aqui. Eu vou fazer uma colocação aqui importante na LEP para vocês lerem. Vamos lá. Pega os artigos aí para vocês lerem da LEP. A LEP é Lei de Execução Penal. Vou dar o número da lei, tá? Que vocês não vão ter errada de 7.210 de 1984. 7.210 de 1984. E vocês não avisaram o colega que é novo uma coisa, vocês estão escondendo deles. Vocês são reprovados do semestre passado, mas não conta ninguém. Vocês são reprovados da turma passada. Mas vocês são reprovados, se lembra? E reprova em massa. Mas não fique preocupado não, vem tranquilo que você vai dar certo, viu? Legal? Fique tranquilo, vai dar tudo certo. Vamos lá, 7.210 de 1984, certo? Essa é a Lei de Execução Penal. É. Aí ela teve alterações, tá, gente? 1984. É bem velhinha. Ela teve alterações. 210 de 1974. Ela teve alterações. Bote aí. 7.210 de 1984. 7.210 de 1984. Gente, vamos lá. Vou repetir, pelo amor de Deus, ó. 7.210 barra 1984. Mas você não vou ler todos, eu vou dar alguns pontos só. Calma aí. 1984. Uma lidinha em todos os artigos fazia bem, mas tudo bem, vamos lá. Vamos ler o artigo 1º. Vocês vão ler o artigo 1º. Vocês vão ler o 5º, 6º, 7º. Oitavo e 9º. Vocês vão ler da saída temporária, que é importante, do 122 ao 125. E aí, queridão? E aí, beleza, né? 122 e 125. Dos regimes 110 a 119. A 119, certinho? Aí vamos lá. Vamos fazer a leitura aqui agora do artigo 1º, interpretando ele. Legal, gente? Vamos lá? Vamos lá. O que é que diz o artigo 1º?
a execução penal tem por objetivo, certinho? A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica reintegração social do condenado e do interditado. O que foi que vocês entenderam do artigo 1º? Que ele é basilar. Ele é básico. Certo? A execução penal, porque nós temos aqui, ó gente, ó. Nós temos aqui o primeiro, que é o processo legislativo. Nós temos o segundo, que é o processo judicial. E nós temos uma espécie de apêndice do processo do judicial, que é execução penal. A pena, olha lá, ó. A pena ela vem primeiro aonde? No processo legislativo. Em segundo, a pena vem aonde? No processo judicial. Porque é nesse processo judicial que eu vou averiguar o que, gente, dele, ó. Eu vou averiguar o que, gente, ó? A culpabilidade. E dentro da culpabilidade, eu vou averiguar a culpabilidade. E depois da culpabilidade, eu vou fazer o que, gente? Ó, eu vou determinar a pena. A pena é uma decisão do processo judicial. Olha, a execução penal, eu falei 3 aqui, mas não estaria bem correto. Podíamos colocar um 2.1. É uma espécie de apêndice do processo judicial. Eu já defini que ele é culpado, eu já defini a pena dele, eu já defini o regime, e notem, regime sempre inicial. Sempre fala-se regime inicial. Nunca em regime fixo. Certo? Não vou determinar regime fixo. Eu vou determinar o regime inicial. Por que eu vou determinar o regime inicial? Porque dentro do regime eu tenho, ó, progressões e regressões. Vai depender de como ele se comporta. Certinho? Como ele se comporta para o regime, para a sociedade. Certinho, gente? Até aí? Perceberam? Então, esse ponto aqui da execução penal, ele é muitíssimo importante, porque aqui vai ter um juiz, ó gente, outra coisa, ó. Aqui vai ter um juiz e aqui vai ter outro, ó. Aqui vai ser um juiz do processo, que vai lhe condenar, e aqui vai ter um juiz da execução penal. Esse juiz da execução penal, ele não vai mais determinar a sua pena, não vai fazer nada disso mais. Vai colocar em execução. Ele vai cuidar de como se procede a execução penal. E se ela está dentro do procedimento correto para aquele penal. E qual é a base do artigo 1º, gente? Vamos lá? Qual é a base do artigo 1º? O artigo 1º está com ele aí? Então ótimo, vamos lá. Executar a sentença para proporcionar a responsabilização do indivíduo. Então ele vai. O básico que o juiz de execução penal ele tem que cuidar é cumprir a sentença exarada pelo juiz. Não pode deixar de cumprir. O juiz deu a sentença, o cara está condenado, tem que cumprir a pena dele. Depois disso, ele tem que cumprir exatamente a pena dele, mas ele tem que fazer com que, de todas as formas, o apenado possa ser reintegrado à sociedade. A reintegração à sociedade é um dos princípios. Diga, amor, e aí? Tem um projeto para os pós-graus. Beleza, saudade de você, viu? Eu também. Beijão. A pena, o que é que ela vai acontecer? Na execução penal, o juiz ele vai se preocupar em cumprir a pena, ele vai se preocupar em progredir de regime ou regredir, porque é uma situação extrema, a regressão, não é uma coisa normal, é uma situação de agravamento do que ele foi apenado, mas ele voltou a reincidir, ele quebrou a confiança do Estado, uma série de coisas, certinho? Aí nós vamos agora para o artigo
5º. Vamos lá, lê aí, meu querido, artigo 5º. Os condenados serão classificados segundo seus antecedentes e personalidade para orientar a individualização da execução penal. Eu já pedi a vocês pesquisa sobre, dentro do artigo 5º, um dos incisos da Constituição Federal que fala sobre a individualização da pena. Porque é um princípio constitucional a individualização da pena. Certinho? Diferentemente dos Estados Unidos, que ele já não tem essa fase de execução penal como nós estamos, tão complexa como nós estamos falando. Por quê, gente? Porque na fase de decisão judicial, olha lá, ó, o juiz já determina tudo. E ali cumpra-se e acabou. Certinho? Essa é a diferenciação. Deu para entender? Vamos lá. Então, o condenado, ele, ao entrar no regime de execução penal, ele vai ser classificado para individualizar a sua pena dentro de antecedentes e personalidades. Artigo 6º, vamos lá, bora, irmão. Artigo 6º. Ou seja, a classificação será feita por comissão técnica de classificação e elaborará o programa individualizador da pena privativa de liberdade adequada ao condenado ou preso provisório. Então aí nós temos que a comissão técnica de classificação dentro do presídio, olha lá, gente, bora? Dentro do presídio, formado por um diretor do presídio, um psiquiatra, um assistente social e um representante da comunidade, tem uma regrinha específica sobre ela. Ela vai adequar o preso, sua personalidade, reincidência, antecedentes, ela vai adequar ele ao regime que ele está funcionando, visando a reintegração do mesmo. Certo? Então, quando falar em comissão técnica, você já sabe o que ela faz. Ela faz uma espécie de classificação. Certo? Uma espécie de triagem do preso. Quem é o preso? Lógico que a gente está falando aqui, no Brasil, de uma teorização que na prática é meio carente, ou totalmente. Artigo 7º, vamos lá. A comissão técnica de classificação existe em cada estabelecimento. Será presidida pelo diretor e composta, no mínimo, por 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social, quando se tratar de condenado à pena privativa de liberdade. Parágrafo único. Nos demais casos, a comissão atuará junto ao juízo da execução e será integrada por fiscais de serviço social. Certinho? Então, vamos lá. Essa comissão, ela vai atuar em qual situação, gente? Quando se tratar de preso, o quê? Privativa de liberdade. Privativa de liberdade. Quando, nos demais casos, ela vai ser integrada por fiscais de serviço social. Vamos agora ao artigo 8º, que ele já aprofunda na questão do exame criminológico. O condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado. Olha lá, vamos parar aí, ó. Olha lá, gente, bora aí, ó. Já assinou. Quem quiser ficar, fica. Não quiser, não fica. Legal? Quem quiser, fica para aprender. Quem não quiser, não fica. Olha só. O condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado. Então, todo preso em regime fechado, pelo artigo 8º, o que acontece com ele? Vamos lá. Será submetido a exame criminológico para a obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação e com vistas à individualização da execução. Parágrafo único. Ao exame de que trata este artigo, poderá ser submetido o condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime semiaberto. Note que a obrigatoriedade, ela é para quem está no regime fechado. Quando você ingressa, olha só, quando você ingressa no regime fechado, você tem que fazer o exame criminológico. É o artigo 8º da LEP. Não há dúvida quanto a isso. Certo? Se você ingressar, porque você pode ingressar no regime fechado, mas você pode ingressar no regime semiaberto. Certo? Se a sua pena for menor. Então, se você ingressar no regime semiaberto, poderá ser feito ou não o exame criminológico. Certinho? Então, aonde o exame criminológico é obrigatório?
Vamos prestar atenção nisso aqui, porque quando a gente for para o 112, vai mudar completamente. Toda vez que eu ingressar no regime fechado, eu tenho que fazer o exame criminológico do preso. Essa comissão técnica de classificação, ela vai classificar o preso. Saber quem ele é, por que ele cometeu o crime, seus antecedentes, personalidade. Hã? O que foi? Não, Marcelo. Personalidade, grau de reincidência, periculosidade, etc, etc. Certinho? Vamos prosseguir. Artigo 9º. Vamos lá. Artigo 9º. Os condenados por crime prático dolosamente com violência de natureza grave contra a pessoa ou por qualquer dos crimes previstos no artigo 1º da Lei nº 8.072. Você está lendo qual? É o nono A. Ah, mas nono sem ser o A, o normal. A comissão, no exame para obtenção de dados reveladores da personalidade, observando a ética profissional e tendo sempre presentes peças ou informações do processo, poderá, primeiro, entrevistar pessoas, segundo, requisitar de repartições ou estabelecimentos privados dados e informações a respeito do condenado e, terceiro, realizar outras diligências e exames necessários. Nono A. Espera aí um pouquinho. Tá funcionando. Nono A, bora. Vamos lá? Nono A. Os condenados por crime praticado dolosamente com violência de natureza grave contra a pessoa ou por qualquer dos crimes previstos no artigo 1º da Lei nº 8.072, de 25 de junho de 1990, serão submetidos obrigatoriamente à identificação do perfil genético mediante extração de DNA, ácido desoxirribonucleico, já sabe o que é isso? Desoxirribonucleico. É o DNA, ácido desoxirribonucleico. Por técnica adequada e indolor. Certinho? Vamos lá agora, gente. Agora outra situação. É a do artigo 112 da LEP. São duas situações diferentes. Vamos lá? Eu tenho que sair. Vai lá. Vou passar no atendimento e vou pegar aluno, então vai sair. Vai lá, beleza, irmão. Bons estudos aí, viu? Tchau. 112, vamos lá, gente, vambora. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso. Então, pera aí um pouquinho só. Veja só. A pena, quando eu estou falando de condenado, ele vem para o regime fechado. Condenado em regime fechado, obrigatoriedade do exame criminológico. Quando eu tenho que progredir de regime, a situação já é outra. Quando eu tenho de progredir de regime, a situação já é outra. Vamos lá? A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso a ser determinada pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que veem a progressão. Certo? Então, duas situações surgiram. A primeira situação é essa daqui. A primeira situação é essa daqui. Gente, vamos prestar atenção aí, por favor. Quem quiser já assinou a lista, pode deixar. A primeira situação de progressão de regime é a seguinte. Olha lá, gente, ó. Lapso temporal. Olha lá, gente, ó. No passado, nós tínhamos, nesse artigo 112, a obrigatoriedade do exame criminológico. O exame criminológico, ele era obrigatório no regime fechado, quando você ingressava, e na progressão de regime. Houve uma alteração legislativa que mudou o artigo 112. Foi 2003, não foi? Tem aí do lado, tem do ladinho aí. Tem Lei 10.792 de 2003. Isso. Então bote aí. A Lei 10.792. Gente, estão entendendo direitinho? De 2003. A Lei 10.792 de 2003. 792 de 2003.
ela alterou o artigo 112, deixando de ser obrigatório o regime, o exame criminológico para a progressão de regime, deixou de ser obrigatório, certinho? E passou a funcionar com dois pilares. Ela alterou o exame criminológico, deixando de ser obrigatório o exame criminológico e passando a atuar com dois pilares. Quais são os dois pilares? O inciso segunda ou só o... Aí você tem lapso temporal, que é o primeiro, certo? Lapso temporal, certo? Que é o sexto da pena, né? Aí veja só, aí ficou assim, ó. Vamos colocar lapso temporal, que é o primeiro requisito agora. Aí eu escrevo aí que eu vou ditar. O requisito objetivo formal. O requisito objetivo formal consiste no tempo de cumprimento de pena eu não fico aqui na exigência de que a hora que você chega, a hora que você sai. Cada um é curto e maior. Mas se você perde um momento desse da aula, vai ter dificuldade de responder o questionário, não sei. Você tem que correr atrás. Cada um tem suas obrigações, também como aluno também tem que sair, eu não vou ficar, né? Cada um são adultos, né? Mas se você perde. Chega atrasado ou chega atrasado às vezes. Não tem. Paciência, a responsabilidade é minha, não é? Entendeu como é? Tem que correr atrás, entendeu? Agora, pessoas maiores e capazes não pode ficar, né? Às vezes tem um compromisso sério, alguma coisa está certa, não respeito. Não, sabe o problema? Eles ali, né? Da lancha a maré baixa. Aí tem que correr atrás, entendeu? Aí não pode jogar pra mim esse ônibus, né? Concorda? Infelizmente. Mas aí, se eu puder ajudar, eu ajudo, né? Façamos uma revisão da prova. Esse ponto agora aqui é importante. É muito importante. Vamos lá. Consiste no tempo de cumprimento da pena no regime anterior de pelo menos 1/6 do restante da pena. Né? O requisito objetivo formal consiste no tempo de cumprimento de pena no regime anterior. Aí você bota 1/6, igual a 1/6. Pelo menos 1/6. Esse 1/6, olha lá, gente, ó. Isso aqui é importante até para a prova de OAB. Esse 1/6 é para um crime. Eu estou resumindo, não é de honra. Ó, crime não é de honra. Legal? Certo? O cara cometeu um estelionato. Vai para 1/6. Agora, nos crimes, bote aí, nos crimes hediondos e equiparados, nos crimes hediondos e equiparados, pela Lei 11.464 de 2007, pela Lei 11.464 de 2007, o tempo de progressão é de 2/3 para não reincidentes. E 3/5 para reincidentes. Certinho? Esses dois aqui, ó, gente, ó, de 2/3 e 3/5 é para crimes hediondos e equiparados. Certinho? Certo? Crimes hediondos e equiparados, não reincidentes, 2/3. Reincidentes, 3/5. Como é que você faz esse cálculo? É simples. Se a pena for de 20 anos, isso aqui é cálculo matemático, não preciso nem explicar a vocês, vocês sabem. Divide por 6, né? 6 partes e V1. E aqui sucessivamente. Certo? Eu nunca fui bom em matemática. Mas posso ajudar vocês em alguma coisa. Certinho? No cálculo. Aí tem que ir para a calculadora. Certinho? Aqui não é incidente. Notem que eu venho falando com vocês a aula toda, ó.
A lei novamente trabalhando na reincidência. Certinho? Esse requisito aqui é chamado requisito, esse primeiro requisito, como vocês já copiaram aí, ele é o objetivo ou formal. Esse é o requisito objetivo ou formal. São dois requisitos que ele vai cumprir. Então você já fica com isso aí na cabeça. Certo? Porque isso aí é importante, uma questãozinha de exame da ordem, sempre cai um negocinho disso aí. Tá legal? Agora vamos ao segundo requisito. O requisito subjetivo ou material. O segundo requisito é o requisito subjetivo. Requisito subjetivo ou material. Nesse requisito subjetivo ou material, é o mérito do condenado. É o mérito do condenado. Que é, veja só que loucura, a lei faz. Que é o bom comportamento do condenado, bote aí, que é o bom comportamento do condenado. Beleza? Bom comportamento do condenado. Atestado pelo diretor. Diga, Rogério, beleza? Bom dia. Bom dia. Eu estou assinando o Traga tudo. Já vou assinando tudo, beleza? Um abração, vai com Deus. Atestado do diretor do estabelecimento prisional. Do diretor do estabelecimento prisional. Aonde o detento cumpre pena. Certinho? Aonde o detento cumpre pena. Certinho até aí? Legal, gente? Vamos lá. Eu quero que vocês me digam. Vamos lá. Crime de estelionato. Crime de estelionato. Certo? Foi condenado a regime fechado. O que é que acontece quando ele entra no regime fechado? O exame criminológico. Ele vai progredir de regime. Como é que nós vamos? Ele vai progredir de regime, mas já deu um murro no diretor, quebrou o braço do carcereiro e deu pancada nos presos lá. Ainda está vivo? Ainda está vivo? Primeiro requisito, qual é? Lapso temporal. Não é crime hediondo, é 1/6. Ele tem? Tem. Então o primeiro requisito objetivo, ele cumpriu. O segundo objetivo, vocês acham que depois que ele deu um murro no diretor, quebrou o braço de dois agentes e bateu em 9 presos e violentou 2, o diretor vai assinar esse atestado de bom comportamento para ele? Negativo. Agora, se ele foi um cara quietinho lá, não teve nenhuma ocorrência com ele, você sabe que o diretor chega meio-dia, o cara vem com o calhamaço assim, doutor, tem que assinar isso aí que é o negócio dos presos. Sim, meu filho, aí tá legal, isso aqui tá bom, isso aqui tá bom, isso aqui tá bom, tá tudo bem, né? Tá tudo direito, você verificou tudo, eu tenho que ir embora. Peraí um pouquinho só. Ô minha filha, pelo amor de Deus, daqui a pouco eu te pego no shopping, viu? Peraí. Entendeu? Ô, meu, tô assinando aqui pra sair dos presos, tenha paciência. Eu não tenho como chegar no horário aí com você. Quem quer falar com o doutor Martinez? Peraí um pouquinho só. Pode doutor Martinez, por favor. Doutor, tudo bom? Como é que tem passado? Tudo em paz, né? Tá dando lá, tá gostando? Tá tudo ótimo, tá? Eu tenho que correr. O senhor quer alguma coisa? Não, eu quero falar o preso Joaquim. Joaquim? Quem é Joaquim? Joaquim, não sei. Aí ele tá aqui no meu comportamento. Não fez nada não, tô direitinho lá, tô fumando a maconha. Tudo direitinho? Então cadê? Ele tá aqui no bolo, tá? Então já assinou? Já? Tô assinando, viu? Tranquilo. Um abraço, doutor Martinez, viu? Aí se eu vou lá na sala de aula, vamos fazer uma técnica aqui nos presos. Tá tudo maravilhoso, viu? Esse negócio, graças a Deus. Tô logo passei bem, felicidade. É assim que funciona. Na prática é assim que funciona. Tá legal, gente? Ele não conhece o preso. Ele não tem conhecimento do preso. Como eu tenho aqui. Márcio, Feliciano. Mairan, o outro rapaz aqui. Márcio, né? Márcio também. O outro rapaz aqui. Diego. Eu não tenho conhecimento de quem são vocês. Eu vou assinando de qualquer maneira. Basta que eu tenha um cumprimento do lapso temporal. Certinho? Mas aí, diante dessa situação, surgem os reclames. E diante dos reclames, foram muitos grandes, que estavam soltando presos e reincidindo no crime, vem o que para nos brindar? O que é que vem para nos brindar? Para nos brindar com chave de ouro
Hã? Para você ler, Feliciano, você foi juiz e é juiz. O que é que vem nos brindar, gente, hein? Diga aí. 26, né? Isso aí o que é? Abra, volte um pouquinho atrás. A súmula vinculante. Isso aí o que é? Gente, o que é súmula vinculante? Obrigatório. É obrigatório. Todo regime, é como uma pirâmide, todo regime tem que cumprir a súmula vinculante. Não é igual a outra súmula, que eu só tenho como referência, eu posso utilizar no processo como referência, não. Ela é obrigatório o cumprimento. Se você não cumprir, você faz uma reclamação para o Supremo, vai ter que cumprir. E o que é que diz a súmula 26? Vamos ouvir agora? Vamos ouvir? Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei nº 8.072, de 25 de junho de 1990. Vou explicar. Essa lei, ela dizia que os crimes hediondos tinham que ficar no regime fechado até o final do cumprimento da pena. Isso foi considerado inconstitucional diante do artigo 5º e dos seus incisos que falam da individualização da pena. Ele foi considerado inconstitucional. Então a pena só pode ser determinada inicialmente em regime fechado. Ela tem o direito de progredir. Então, assim, Sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou não os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de crime criminológico. exame criminológico. Quem é que vai fazer isso, gente? Quem é? Quem é que vai fazer isso? Pode pedir o Ministério Público, mas quem vai determinar é o juiz de execução penal. Esse juiz de execução penal, por essa súmula aí, você entende que é só crime hediondo que está nessa modalidade? Vê de novo aí. Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo. Crime hediondo. Olha lá, gente, ó. Toda vez que eu falar de crime hediondo, certo? Eu terei agora, por essa súmula, terceiro viés. Vamos entender? Um terceiro viés. O primeiro viés qual é? O lapso temporal. Esse é o primeiro viés. O segundo viés, que é o critério subjetivo, ao invés do atestado de bom comportamento dado pelo diretor do presídio, estão entendendo o que eu estou falando? O juiz, diante do caso concreto, poderá solicitar o exame criminológico. Caso de Suzane Richthofen. Suzane Richthofen, em que ela teve a progressão de regime para o regime semiaberto e ela teria direito a saídas temporárias. Então o juiz não quis saber mais. Diga, meu amor, e aí? Jogou com esse óculos espelhado, hein? Jogou. Vamos lá. Vamos lá, mas jogou. Tá? Mas eu vejo você de longe, já localizo logo você, viu? Tá vendo aí? Dedicado. Vamos lá. O que acontece, gente? Olha lá, ó. O regime subjetivo ou material, ele vai tomar outro viés. Vai ser o diretor do presídio que vai dizer se ele tem bom comportamento? Não. Vai ser feito o exame criminológico através do mesmo procedimento que foi feito com Suzane Richthofen. Porque era crime hediondo, era progressão de regime e havia necessidade de fazer um exame criminológico. Certinho até aí, gente? Entenderam esse ponto? Vamos agora à dinâmica desse exame criminológico aqui na execução penal. Porque quem faz tudo isso é o juiz da execução penal. O juiz, eu fecho a aula aqui agora, tá? Um minutinho só para vocês entenderem esse mecanismo. O juiz da vara de execução penal, e geralmente essa súmula se aplica também a casos de repercussão midiática, porque o Zé da esquina aqui que seja o juiz da execução penal, para ele saber que o cara é perigoso, ele já saiu, certinho? Concorda comigo? Agora, caso de repercussão midiática, como o caso de Suzane Richthofen, chega e o que acontece? O Ministério Público pode provocar, mas a súmula fala do próprio juiz pedir.
A defesa, eu não acredito que tem interesse de pedir. Tem, gente? Não. A defesa tem interesse de pedir isso? Meio complicado, né? Pode pedir a defesa? Pode o advogado pedir isso? Se pode o mais fácil aqui, que é o diretor do presídio atestar. Para que ele ia pedir exame criminológico? Né? Só poderia ter sentido se, por exemplo, o diretor do presídio negasse uma briga, alguma coisa, ele aí está perdido mesmo. Ele está perdido, porque o diretor negou, porque ele deu soco, deu murro, coisa, blá blá blá. Ele, ó, você está perdido, não vai ter direito, porque o diretor não vai dar. Você tem o laço temporal, mas o diretor não vai dar. Então o que acontece? Diretor do presídio, o que é que eu posso fazer por você? Eu vou tentar jogar no exame criminológico. Quer dizer que você bate nas pessoas, mas você é uma pessoa boa. No fundo, você é uma pessoa boa. Entendeu? No fundo você é carinhoso. Né? No fundo você é gentil. Só foi aquele momento de estresse. Mas se você ninguém provocar você, você pode sair tranquilamente. Não vai cometer nenhum delito, porque você é uma pessoa boa. No fundo é uma pessoa boa. Entendeu? Não pode ter esse laudo. Aí o cara tenta no desespero. Mas normalmente não é o advogado de defesa. Normalmente é a promotoria e o juiz. Aí esse laudo criminológico, ele vai ser feito por um juiz da execução penal, que vai escolher os peritos oficiais. Aqui nós vamos ter, ó, os peritos oficiais do juízo. Os peritos oficiais do juízo. Certinho? O que é que a promotoria pode fazer? Ela pode nomear, gente, ó, assistentes técnicos. Legal, gente? E o que a defesa pode fazer? Nomear assistentes técnicos. Certo, gente? Até aí? Legal? Certo? Assistentes técnicos. Porque esse laudo, e aí vocês quiserem aprender, estudar, certo? Eu ia passar até uma pesquisa, mas vocês reclamam tanto, né? De Suzane Ristoff, seria interessante para vocês verem esse quadro aqui na internet, vocês pesquisarem sobre. Quem quiser pesquisar, tem um plus aí de um ponto lá. É uma coisa extra. Porque é um esforço que vocês fazem, né? Não custa nada. Uma pesquisa rápida. Não, 5 não, mais um plus. Não plus. Faz uma pesquisa sobre o caso Suzane Ristoff e a guerra dos laudos. Aí você vai ver que o perito do juiz vai dar uma determinação, os assistentes técnicos da promotoria vão concordar ou não, e aqui os assistentes técnicos da defesa vão concordar ou não, geralmente seguindo seus interesses. Cada um segue seus interesses aqui. Certinho? Se os interesses forem conflitantes, isso vai parar na mão do juiz. E o que vale e quem decide? Vamos lá? A pergunta final. O que vale e quem decide? O juiz. Por que o juiz decide que vale a decisão dele? Qual o motivo? O nome. Hã? A nomenclatura dele. Qual o motivo do juiz ter essa validade, gente? Qual o motivo? Vamos lá? Qual é o motivo? Qual é? Qual é o motivo do juiz ter isso? Está aqui do lado, ó. Ele tem primeiro JP e depois LCM. Vamos lá? Todo mundo voando ainda ou já aterrissaram? Márcio, diga aí, Márcio, vamos participar. Você que é cobra. Feliciano, dê uma dica aí. Você que é juiz, tem experiência como magistrado, diga aí. Por que o juiz decide, gente? O perito dá o laudo. O laudo do perito é contra a saída de... Vou dar um exemplo hipotético, né? Uma coisa que não é que faz de conta que é hipotético. O laudo do perito é contra a saída de Suzane Ristoff. O laudo do perito do juiz. O laudo do perito da promotoria, lógico, né? Contra também. O laudo dos assistentes técnicos da defesa, a favor. Aí o juiz está com aqueles laudos todos na mão, ali na mesa dele. O que é que ele vai decidir? Independente se são contraditórios ou não. Isso não tem valor. Alô? Diga aí, amigo. Eu te falo daqui a pouquinho, viu? Eu estou aqui resolvendo o negócio. Viu? Eu te falo. Um abraço. Veja só. O que acontece quando você tem um laudo? Você pode ter laudo divergentes ou laudo unânime. O juiz está distrito, ele está preso a esses laudos ou não? Tá ou não tá, gente? Só ele que decide, por que ele
que está preso ao laudo? Não está preso a laudo nenhum. Porque ele tem duas funções importantes. Vamos lá, vamos entender? Ele tem J de quê, gente? J de justiça. J-U-R-I-S. Júri popular, quem falou? É júri popular. Júri do povo, é júri popular na execução penal. É o que vai valer agora, né, Marcos? Né? Pode ser em outro país, aqui não, tá certo? Jurisdição, gente. Naquela comarca, ele tem os poderes jurisdicionais. E essa jurisdição dele, o que é, gente? Diante dos laudos, P de quê? PL popular. Jurisdição popular. É na Islândia. Mas aqui no Brasil é plena, gente. O primeiro requisito que ele tem é jurisdição plena. Como jurisdição plena, o juiz tem um poder fenomenal, onde ele é competente para tocar um processo, ele diz e aplica o direito ao caso concreto. Essa jurisdição plena não quer dizer que ele vai fazer coisas fora da lei, mas se ele tem laudos que sejam contraditórios, aí fica fácil de entender para um laudo ou outro. Porque ele já tem o laudo pronto, ele vai só transcrever os argumentos daquele laudo que você estudaram em psicologia. E às vezes a decisão já está na cabeça dele. Às vezes a decisão está na cabeça dele. Se ele tiver um laudo não divergente, unânime, de todos os peritos, vamos lá, laudos divergentes, um para a soltura de Suzana Ristori, da defesa, e outro promotoria, assistente técnico da promotoria, e juiz, perito oficial, dizendo para não soltura, ele tem a facilidade de, se ele quiser se apegar a um laudo ou outro, ele já tem as argumentações. Mas vamos supor outro caso, laudos todos iguais, numa mesma direção, ele pode ir contra? Pode, porque ele, além disso, ele já está nos autos ali. Não é o laudo que vai determinar o que ele vai fazer. Ele tem nos autos a vida do preso, ele pode solicitar a vida do preso. Ele pode ter uma oitiva do preso pessoal, ele mesmo como juiz. E como ela falou, às vezes já está na cabeça dele a decisão, a jurisdição plena. O laudo é uma das provas, ele vai embasar em outras se ele for contrário a todos os laudos. Geralmente, não existe todos os laudos convergentes, os laudos vão estar divergentes. E aí ele se aproveita de uma situação que ele aproveita no bom sentido, né? Que ele tende para um lado ou tende para o outro. Mas ele pode utilizar outros meios de prova para poder subsidiar a decisão dele. Se progride de regime ou se não progride de regime. Diga, meu queridão, você sempre é eficaz nas perguntas. Onde é que encaixa aí o princípio da imparcialidade? Não, veja só, eu falei assim na prática, né? No caso que já está na cabeça dele. Mas em tese, ele, até que ele prolate a decisão dele, se ele não manifestou verbalmente, você não pode dizer que está na cabeça dele, não é concordando comigo? Ele pode dizer, não está na minha cabeça lugar nenhum. Eu decidi depois que tiver oitiva do preso, se eu tiver alguma dúvida, se eu peguei todos a vida pregressa dele, se eu verifiquei todos os dois lados, os dois laudos, perdão. Então eu tenho uma situação que eu analisei de forma ampla, analisando todas as provas. Ninguém pode dizer, na prática o que ela falou é mais real, mas a gente não vai provar. Tanto é que é por isso, pelo princípio da imparcialidade, o juiz não pode se pronunciar, a não ser nos autos, nem antes da sua decisão. Eu fico até assombrado, às vezes, certas coisas que acontecem, porque nos Estados Unidos aquela juíza foi pronunciar no Suprema Corte contra Trump, o negócio de Trump, e ela teve que voltar atrás, porque não pode, nos Estados Unidos, não pode se pronunciar. Só pronuncia através dos autos, através da decisão, para mostrar que ele é imparcial. Quer dizer, na verdade, o juiz fica meio segregado da sociedade, né? Meio fora, que ele não pode se pronunciar. Mesmo, por exemplo, ele dando aula aqui, no caso concreto, que ele esteja, no caso concreto, ele não pode se pronunciar antes da decisão dele. Ou se um caso qualquer, ele dando aula a nível acadêmico, ele poderia. E como lá na Finlândia, aquele juiz federal se pronunciava falando do tal dele?
É aí que falando de sério na Finlândia, temos que averiguar isso aí, porque aí já feriu a imparcialidade, ele já está parcial, e no meu modo de ver ele devia sair do caso, deixar tanta vaidade e sair do caso. Esse juiz também que vazou o áudio do antigo presidente da... Já pensou que situação Na Finlândia também. Na Finlândia também não faz essas coisas. É uma situação, a Finlândia está um caos, viu? Com essa televisão que está dominando lá na Finlândia, não. Só porque o rapaz tem o nome dele. É na Finlândia. Lá na Finlândia, é. Coisas que vocês já estão estudando direito, já estão vendo que são coisas erradíssimas. E se fosse nos Estados Unidos, o juiz tinha que se afastar. Com certeza absoluta. Porque lá a coisa, como na Espanha, por exemplo, eu estive lá, eu estive em Málaga, na Espanha, o juiz tem um poder fenomenal. Mas o pessoal me disse, se fizer uma queixa e provar, meu irmão, ele joga a carreira dele no lixo. Vai preso e tudo. Porque a coisa é séria. Entendeu? Tanto é que em certas regiões de outros países, você não fala no gabinete do juiz, o gabinete trancado. Eu visitei vários países, né? No exterior, quando eu fiz o meu primeiro doutorado. E eu pegava o trem e viajava na Europa tranquilo. E em algumas situações, você não fala com o juiz no gabinete. Eu achei estranho aquilo, porque eu estou acostumado com isso aqui no Brasil. Mas depois eu fui compreender e entender que isso é o certo. Porque ele entra no parlatório, como aquele americano, você é advogado, pronuncia para falar, ele ouve, anota tudo direitinho, depois que ele anotar tudo direitinho, ele dá a decisão. Ele dá a decisão dele. Então você veja que ele está fazendo a coisa de forma aberta, não um gabinete fechado, atendendo um ou outro. E aqui a gente vê muito essa situação que tem um dia de acabar. Concorda comigo? Até, por exemplo, você tem uma plenária, você abre a plenária, o advogado pronuncia, a parte pronuncia, etc. Vamos lá, prosseguindo. Então, o primeiro ponto que o juiz tem é jurisdição plena. O segundo ponto que ele tem para poder não aceitar o laudo ou aceitar qualquer um dos laudos das partes, qual é, gente? L de quê? L de quê? Mas começa com LI. L de quê? Depois vem um V. Depois vem um R. Livre. Então o juiz é livre. Não está preso como o preso está preso. Entendeu? Gravem isso, ele é livre. Se ele está livre, depois do livre vem o C. Depois vem o O. Depois vem o N. Depois vem um V. Depois vem um E. Depois vem um N. Depois vem um C. Livre convencimento. O juiz é livre para se convencer. É um outro princípio. Agora o N eu vou deixar com vocês. Eu estou fazendo de tudo para vocês fazerem boa prova. Eu estou o quê? O livre convencimento o quê? Motivado. Eu tenho a jurisdição plena do magistrado e eu tenho um livre convencimento motivado. Essa motivação vem de quê? Essa motivação, ela vem das provas dos autos, que ele tem que estar adstrito, não ao laudo especificamente. O laudo é uma das provas, ou melhor dizendo, os laudos são um dos meios de prova para esse juiz se convencer. Certinho, gente? Eu acho que tudo que a gente falou hoje, a gente só fica para a próxima aula. Ó. Ok? Da motivação jurisdicional, da prestação jurisdicional. Princípio do convencimento motivado. Da motivação dos atos jurisdicional. Olha lá, gente, ó. Da aula de hoje, ok? Da aula de hoje, ok? Da aula de hoje, ok? Olha lá, ó. Da aula de hoje, ok? 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 Só vamos ficar, para quem vem à aula sempre, com o tópico A e B. Me lembre aí. Nós vamos começar na próxima aula uma leitura dos tópicos A e B, reclusão e detenção, que é mais esmiuçado do que eu falei hoje, e vamos para o artigo, me lembrem, o artigo 59 do Código Penal, que já vamos começar a trabalhar em dosimetria da pena. Legal, gente? Agora, depois, no dia 3, tragam os questionários, respondam os questionários,
não ponham dificuldade, a gente vai aqui resolver a questão do questionário, que é um dia antes da nossa prova. Certinho, gente? Alguém ficou neste dia, nesta data, com alguma dúvida sobre o que aqui foi falado? Então, fale agora o cálice para sempre. Eu posso sair falando depois? Não, depois não. Cálice, vale agora o cálice para sempre. Tá bom, gente? Então, até a próxima aula, se Deus quiser. Se tiver alguma dúvida, estou aqui para tirar dúvidas. Pessoal, antes de todo mundo sair aí, eu vou precisar colher a assinatura de vocês e a opinião sobre a questão da ata de eleição.